Você quer construir o hábito de estudar? Você quer começar a ter o gosto e o vício pelo estudo? Vem comigo que eu vou te ajudar nesse ponto. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência e Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então já se inscreve aqui que tem muito conteúdo para vocês. Bom, mas sem mais delongas, como que a gente fica viciado em estudar? Como que a gente pega aquele vício pelo estudo? Aquele gosto que você olha para aquela pessoa que gosta tanto de estudar e você fala, nossa, mas como que ela consegue fazer isso? Como que ela aprendeu a gostar tanto disso? O primeiro ponto que eu sempre trago aqui e sempre vou trazer é a questão de que a maioria aqui tem desgosto e não gosta de estudar por conta da escola. E isso não é uma crítica em si à escola, mas é o fato de que a maioria ali foi jogado na escola, muitas vezes ali sem ter sido ensinado a como ler, a como estudar. Isso acabou que fez com que vocês tivessem uma coisa que vocês caíram de paraquedas no estudo e tiveram que fazer uma coisa obrigatória. Então isso acabou fazendo com que a maioria que não gostasse de estudar. Então o que acontece? A maioria dos professores, eles deram livros para vocês lerem sem ao menos explicar qual era o motivo da leitura, o que era o princípio, por que você precisava aprender sobre aquilo. Isso faz com que você não tenha tanta motivação para estudar. Isso já é um ponto que eu também quero trazer, a relação com a motivação. O primeiro ponto que para você começar a gostar de estudar, você precisa entender um pouco que se eu não estiver motivado, eu dificilmente vou fazer isso a longo prazo. Então pensa assim, para eu gostar de estudar, para eu fazer o estudo, eu preciso necessariamente ter motivação, eu preciso ter um motivo para eu estar fazendo aquilo. Então, assim, eu sempre vou falar para todos os estudantes que para você conseguir ter um ritmo de estudo bom, ter uma frequência de estudo, você primeiro de tudo tem que buscar, tá, qual que é o meu objetivo com o que motiva, o que me mantém fazendo isso, o que me faz querer ler, o que me faz querer estudar. Essa é a primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça. Por exemplo, algumas pessoas colocam lá, eu quero isso porque eu quero ser aprovado no vestibular. Ou eu quero isso porque eu quero me aprofundar nessa área. Quem tá lá no mestrado, no pós, na pós, ou no mestrado, ou no doutorado, quer se aprofundar na área. Então, eu estou estudando, eu estou fazendo isso porque eu quero passar lá. Então, isso é buscar motivação. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que fazer. Não adianta vocês quererem começar a pegar o gosto e o vício pelo estudo sem antes aprenderem a gostar e aprenderem a pegar o ritmo disso através da motivação. Então eu preciso estar motivado para fazer aquilo. Esse é o primeiro ponto que vocês precisam ter como clareza. E o segundo ponto é que primeiro você deve se apaixonar pela leitura e se apaixonar pelo estudo para depois você fazer leituras e estudos que são obrigatórios. E como que eu quero dizer isso? Para você conseguir avançar e ter uma rotina, ter um hábito de estudar, você precisa primeiro de tudo se apaixonar. E quando eu digo, não é você pegar um livro e ter que, ai meu Deus, eu tô adorando esse livro, não. É você pegar uma área que você gosta e você começar a se aprofundar nela. Porque primeiro você vai estudar coisas que você gosta, para depois estudar coisas que são obrigatórias. Então, primeiro eu me apaixono por estudar, para depois estudar por obrigação. Então, quando eu tô falando lá sobre uma leitura, eu gosto muito de estudar, sei lá, astrofísica. Então, estudar os astros, para mim, é uma coisa que me chama muita atenção. Então, eu começo a ler sobre isso, começo a me aprofundar, ver palestra, ver videoaulas, tudo sobre essa área para que eu comece a gostar e a pegar o ritmo disso. Lembra da questão da motivação. Se eu tiver um motivo para estar fazendo aquilo, eu vou continuar fazendo isso a longo prazo. Então você tem que pensar que primeiro eu vou gostar de estudar para depois estudar coisas que são obrigatórias. E isso que eu falo que foi o erro da escola, porque a maioria ele foi obrigado a ler coisas que muitas vezes não era do seu interesse, não era uma coisa que chamava a sua atenção. Então isso faz com que você não tenha tanta motivação para fazer aquilo. E quando você reprograma isso, que é o que eu quero dizer, que é você buscar coisas que você gosta primeiro, você está primeiro buscando as coisas pelo seu prazer, pela busca do seu gosto de estudar naquela área, e para depois você estudar coisas que são obrigatórias, como da faculdade, muitas vezes, como de outras áreas que talvez seja um pouco mais difícil, que não seja do teu interesse tanto, mas que você precisa estudar. Então, primeiro eu me apaixono, depois eu faço as coisas obrigatórias. O terceiro ponto, que é de extrema importância, é fazer isso frequentemente. Eu sei que parece óbvio, parece, nossa, Igor, é muito estúpido isso que você está falando, mas faz total diferença. E quando eu digo fazer isso frequentemente, eu não estou falando para vocês
estudarem 12 horas todo dia. Eu não quero que vocês façam isso. Até acho que isso é mais desvantajoso. Segundo a neurociência, principalmente voltada ao aprendizado, as pessoas elas tendem a reter durante 7 horas máxima de estudo. Isso eu já acho um limite muito grande. Para mim, 5 horas por dia já é o suficiente. Se você estudar menos, entre 1 a 2, também já está o suficiente. O que vai contar é a qualidade do seu estudo e não a quantidade do tempo que você fica. E quando eu tô falando sobre frequência, eu tô falando sobre vocês fazerem isso todo dia. Porque quando a gente tá falando sobre a construção do vício, do gosto pela leitura e pelo estudo, a gente precisa necessariamente falar sobre um hábito. Porque a leitura e o estudo é um hábito, não é uma coisa natural nossa. Até a neurocientista Marianne Wolf fala que a leitura não é uma coisa que é natural do nosso biológico, a gente teve que aprender a ler. Então isso é uma coisa que é um hábito e, consequentemente, ela precisa de tempo para ser construída e para ser consolidada. Então, consequentemente, você precisa fazer isso frequentemente. E como eu disse, não precisa fazer muitas horas. Você pode fazer: hoje eu estudo 1 hora, amanhã eu estudo 1 hora, e assim sucessivamente durante a semana, até que você comece a pegar esse hábito e pegar essa resistência por estudar. Então, muitas vezes, no começo não vai ter uma concentração tão grande, e é normal porque você está começando agora, isso que você precisa entender. Se você quer pegar o gosto, você precisa fazer um pouquinho a cada dia ali, fazer nem que seja ali 1% a cada dia, até você pegar esse hábito. Aí sim, quando você tiver com o hábito consolidado, aí sim você pode aumentar sua carga de estudo, aumentar quantidade de livros, quantidade de coisas para estudar, aí sim você pode fazer isso. Mas primeiro, quando a gente está falando sobre querer se viciar e querer gostar de estudar, a gente está falando primeiro em construção de um hábito. Então, um pouco a cada dia e todo dia para que você crie esse hábito. É claro que no fim de semana tem as exceções, mas, tirando isso, durante a semana você precisa manter esse ritmo para construir esse hábito, não tanto pelo estudar, mas para a construção desse hábito. O outro ponto que é de extrema relevância é criar um cronograma. Você precisa ter um controle da sua rotina, e isso faz total diferença para quem quer construir o hábito e o gosto por estudar. Por que tem que ter um cronograma? Para você não se perder nas coisas que você precisa estudar. Então, assim como um professor numa faculdade ou numa escola tem uma grade que você precisa seguir, uma grade curricular, quando você for estudar sozinho em casa, você precisa ter um planejamento de como você vai fazer isso. Porque senão você vai estudar tudo num dia só e vai ficar extremamente cansado e no outro dia não vai aguentar. Então é melhor que você pegue tudo que você tem para estudar e você pegue monte um cronograma e comece a separar. Hoje eu vou estudar isso, amanhã eu vou estudar aquilo, e você vai dividindo para que não fique uma coisa pesada e que você dê conta. Então você consegue organizar aquilo. Então, por exemplo, nesse semestre, por exemplo, na faculdade eu tenho que ler 4 livros. Como que eu vou fazer isso? Você pega esses 4 livros, divide entre o semestre e pode dividir páginas por dia. Então, tantas páginas eu vou ler cada dia. Então, eu vou ler 10 páginas por dia, ou vou ler 30 páginas por dia. Isso tudo vai depender da sua grade ali, né, do seu semestre. Mas você vai separando isso para que você consiga ter uma ordem e para que você consiga dar conta, não fique uma coisa muito pesada. O estudo não precisa necessariamente ser pesado. Desde que ele seja organizado de forma estratégica, você consegue ter o controle dele, você consegue manter a ordem da sua rotina. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar sua forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho. Então, eu sugiro você se inscrever aqui, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar a melhorar seu desempenho nos estudos. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre tô respondendo caixinhas de perguntas de vocês e também já está aberta a lista de espera para minha mentoria do MIP. Para quem não sabe o que é o MIP, MIP é o meu método de estudo onde eu ensino qualquer estudante a aprender a estudar do zero. Então eu te ensino a ter autonomia para aprender qualquer conteúdo. Então se você está com dificuldade nos estudos e quer melhorar isso, entra lá e se inscreve que a lista de espera já está aberta. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!